Muito bem, estamos de volta. Vamos iniciar aqui o nosso exercício de descoberta das verdades iniciais. Verdade inicial é descobrir o que o texto, o autor original, o escritor, disse a respeito do personagem que estamos analisando. Sem mais delongas, vamos aqui para a tela, né? A tela que nós acabamos de terminar. E aqui a gente já tem a gente já percebe algumas coisas, tá? Então, primeiro é a cena 4, o personagem é 1 e eu preciso do nome dele, eu preciso saber quem ele é. Aqui abaixo eu já fiz construir as frases de construção de verdade e as frases de construção de lição. Já deixei tudo pronto para a gente ganhar tempo, tá bom? Você pode fazer isso tranquilamente. Já coloquei os textos aqui embaixo. Mas, professor, e se você não for usar o texto? Por exemplo, se o personagem não está no texto, eu apago, né? Para me ensinar aqui, é melhor que já deixe pronto. Posso apagar, não me custa nada. Cada vez que eu entro em contato com o texto da Bíblia, melhor. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro personagem, está aqui, que é Jesus. Vamos trazer ele para cá, certo? E aqui agora eu já sei o nome dele, né? Jesus. Maravilha. Vou ajustar isso aqui para ficar normal. Pronto. Jesus já está aqui. Este personagem nos ensina que? O que esse personagem nos ensina? Primeiro, vou pegar Jesus aqui e vou copiar aqui, ó. Certo? Vou substituir. Pronto. E agora eu posso até fazer isso aqui, ó. Copiar ele. Porque depois eu vou substituindo todos os outros aqui. Só deixa eu vou pegar isso aqui, vou tirar daqui, vou botar aqui. Pronto, não atrapalhar. Aliás, acho que eu posso até deixar aqui mesmo. Às vezes eu tiro e o negócio não encaixa do jeito que devia. Ai, o trabalhão. Pronto. E agora eu posso deixar ele maior, não vou mais precisar, né? Aí eu posso limpar tudo, copiar só esse daqui. Pronto. Já sei o que eu preciso, posso, não vai diminuir. Ou diminuir um pouquinho aqui. Isso, acho que assim já fica legal, já dá pra gente trabalhar. Ou não. Eu acho que não, vou ter que tirar daqui mesmo. Porque aí fica maior a letra. Isso. Então, Jesus, olha só. Jesus aparece no 22, no 23. Do 23 para frente que Jesus aparece. Então, o que eu vou fazer? Já sei que eu vou apagar o 14, Jesus não aparece. Eu vou apagar o 16. Vou apagar o 18. Vou apagar o 19. O 20, o 21. O 22, a partir daqui, Jesus começa a aparecer. A partir daqui, ele domina completamente a história. Então, é a partir daqui que eu vou começar. Vou trocar isso aqui novamente, né? Pronto, tá aqui Jesus. Eu gosto de ficar olhando isso daqui. Então, eu vou vir aqui, vou abrir uma nova janela. Você não vai ficar vendo essa nova janela, porque eu vou colocar ela aqui do outro lado, tá? Só para que eu possa ver o personagem bem destacado aqui na minha frente, onde ele está. Maravilha, então tá. Jesus aparece aqui no 22, vamos lá. Varões israelitas, atendei. Ó o Jesus aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar essa fonte de Jesus, deixar tudo maiúsculo, negrito e itálico.
e vou deixar sublinhado também. Ok. Agora eu vou copiar essa fonte, esse estilo, né? Copiei esse estilo. Jesus, o Nazareno, varão aprovado. Jesus então aparece no 22 4 vezes. Por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Pronto, 4 vezes Jesus aparece aqui. Agora eu posso construir a verdade. O que é a verdade? A verdade é o texto. Então, varões israelitas, atendei a estas palavras. Ó, vou pegar daqui para frente. Ctrl C. Vou trazer para cá. E vou colar especial. Colar especial. Porque eu já colo igualzinho, tá lá. Jesus. Aí aqui eu vou fazer algumas alterações. Ctrl Z. Era o Nazareno, ou era de Nazaré. Ele era chamado Nazareno porque ele era de Nazaré, mas Jesus era o Nazareno, varão aprovado por Deus diante deles, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre eles, como eles mesmos sabiam. Argumentou Pedro. Pronto, essa é a verdade. O que o texto disse a respeito de Jesus é isso aqui. Eu vou mudar Jesus porque eu não gosto dessa ideia aqui. Não. Deixa eu até já colar aqui. Vou alterar aqui para deixar tudo minúsculo, que é o que eu estou usando agora, minúsculo. Pronto. Isso aqui também. Pronto. Agora eu vou. O que nós aprendemos? O que eu e você aprendemos? Vou pegar o texto, né? Primeiro eu vou dar só uma olhada assim para ver se não liga. Os dois versos, né? O 22 e o 23. Vós mesmo, sendo este entregue. Não liga, eu já sei que não liga, então eu vou pegar só isso mesmo. Trago para cá. Maravilha. Vou só ajustar isso aqui. Eu acho que eu vou parar de fazer esses ajustes para a gente ganhar mais tempo. Beleza. Depois eu faço no e-book, você vai receber já com ajustes. Eu e você aprendemos que Jesus é o nascido em Nazaré, homem aprovado por Deus diante de todos eles. Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre eles, como eles mesmos sabiam.
Isso aqui eu não vou precisar aqui. E vou ajustar isso. Agora é a lição. Eu e você aprendemos que Jesus é o nascido em Nazaré, ou Jesus é o nosso Nazareno. Não, Jesus, porque isso aqui é uma informação histórica, né? Jesus é o nascido em Nazaré. O escritor está querendo informar que aquele homem que nasceu em Nazaré, tá? Por isso que ele chama de o Nazareno, por isso que ele fala de varão. Aquele homem, há uma intenção clara no escritor bíblico em associar Jesus à divindade. Isso era essencial naqueles dias, porque se eles não acreditassem, ou se eles não associassem Jesus, o homem Jesus, ao homem Deus, eles não acreditariam em nada. Eles não aceitariam Jesus. Então, o escritor bíblico, ele tem essa preocupação em associar a divindade àquele Jesus, o Nazareno. Então, eu e você aprendemos que Jesus, o Nazareno, homem, é aquele que Deus aprovou, vou usar a mesma palavra, que Deus aprovou e aprova diante dos homens. Porque eu creio que tudo continua, né? Com milagres, prodígios e sinais, os quais ele realiza, ele, né, Deus, os quais ele realiza por intermédio de Jesus entre nós, e todos são. E todos sabem disso. Vamos melhorar. Eu e você, nós estamos aprendendo a lição que o texto tem para nós. Então vamos melhorar. Eu e você aprendemos que Jesus, o Nazareno, homem, é aquele, o Nazareno, homem, varão, né? Ele chama assim. Eu e você aprendemos que Jesus, o Nazareno, homem, é aquele que Deus aprovou e aprova. Eu já vou tirar isso aqui, porque isso aqui é do passado, né? É aquele que Deus aprova diante de todos nós. Com milagres, prodígios e sinais, os quais Deus realiza por intermédio dele entre nós, e nós sabemos, e nós sabemos disso. Glória a Deus, está aqui. O escritor está nos ensinando que Jesus, o Nazareno, o homem que viveu na Galileia naqueles dias, é aquele que Deus escolheu, que Deus aprovou, que Deus enviou a nós. E esse Jesus é aquele que se manifesta com milagres, prodígios e sinais até hoje. Até hoje, Jesus continua operando no meio da sua igreja, no mundo. Ele continua realizando milagres extraordinários. Nós sabemos disso, é isso que o texto está dizendo. Deus realiza através dele no mundo até hoje. E os homens são testemunhas. Os homens sabem disso, eles podem negar como negaram nos dias de Jesus. Eles viram milagres e negaram, eles viram milagres e o rejeitaram.
Até hoje vai ser assim. Mas os homens sabem que Deus opera no mundo através de Jesus. O Nazareno não é um ser que veio de asas, voando em cavalo dourado, que redimiu a Israel. É um menino que nasceu na manjedoura, que cresceu como uma criança qualquer, e só aos 30 anos inicia o seu ministério com o milagre da água em vinho. E a partir dali, então, aquele homem, o Nazareno, domina a natureza, domina o corpo humano, as células que morriam tinham que voltar à vida. Domina o poder da palavra, domina o poder do amor. Aquele homem domina o mundo daqueles dias. Ele incomoda o mundo. Ele continua fazendo isso até hoje. Basta ver que na Coreia do Norte eles estão matando pessoas que se declaram cristãos. Até hoje. Por quê? Porque Jesus incomoda. O Jesus homem incomoda. Glória a Deus. Lição maravilhosa a gente aprende aqui. Agora vamos para a segunda verdade, hein, pessoal? Segunda verdade, verso 23. Jesus aparece 3 vezes no 23. Então vamos lá. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas. Jesus aparece no 24 também 2 vezes, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Eu vou deixar tudo separado. Maravilha. Então vamos lá. Jesus. Vou pegar o texto. Vou colar aqui. Vamos colar especial. Para ficar igualzinho. Esses detalhes, pessoal, vocês nem precisam fazer. Eu só colo para ficar igual Bíblia. Eu uso essa cor para dizer para vocês que isso aqui é a Bíblia, tá? Isso aqui é a Bíblia. E isso aqui é a Bíblia. Eu não alterei a Bíblia para fazer a verdade. Eu só ajustei as palavras para dar sentido. Mas eu peguei o personagem e disse exatamente o que o texto está dizendo sobre ele aqui, ajustando as palavras. Para dar sentido, para a gente entender. Porque agora eu estou falando do personagem. Meu foco agora é o personagem, certo? Então tá. Jesus, olha só, por exemplo. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e eles o mataram. Tá vendo? Tem que ajustar. Eu só estou ajustando. E eles o mataram, crucificando-o por mãos de iníquo. Verso 23. Maravilha. Terminei. Vou puxar isso aqui para baixo. E agora eu tenho a lição. Eu e você aprendemos que Jesus foi entregue. Vamos dar uma olhadinha nessas palavras aqui do 23? Eu quero olhar. Você quer ver aí o que eu estou fazendo? Vamos lá. Minha Bíblia aqui, verso 22, 23. Essa cor, pessoal, é porque eu já separei tudo no livro de Atos, tá? Ó, as cenas. Então, essa aqui é a cena que a gente está olhando. 23, ele está aqui. Entregue pelo desígnio. Opa! Desígnio. Eu tenho que trocar de Bíblia, tá? Só para fazer isso. 23, entregue pelo desígnio. Dá uma olhada aqui. Desígnio é o boulé. Boulé. Conselho. Propósito. Então tá. Determinado. Foi entregue pelo determinado conselho, propósito e presciência. Deixa eu ver a palavra presciência de uma vez. 23 e presciência. Presciência é... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Vou ter que subir aqui, né?
Presciência. Prognose significa pré-conhecimento. Pré-conhecimento. Presciência, prognóstico. Não, pré-conhecimento. Então está aqui. Vamos voltar lá para o nosso exercício. E a gente já viu as duas palavras. Então é propósito e pré-conhecimento, pré-ciência. Ter uma ciência antes, né? Eu e você aprendemos que Jesus foi entregue pelo determinado. Eu e você aprendemos que Jesus foi entregue. Eu vou até trocar isso pelo propósito e pré-conhecimento de Deus. Isso tem pré-conhecimento, tem um significado muito grande, né? Pré-conhecimento, vou ver se melhora. Pré-conhecimento. Deixa eu ver como que o pessoal colocou aqui. Pré-conhecimento. Não, tá certo. Precisa disso não. Pré-conhecimento de Deus. Jesus foi entregue pelo pré-conhecimento de Deus. Ele tinha um propósito. Qual o propósito? Salvar o pecador perdido. Esse é o propósito de Deus. Ele já sabia que isso era o desejo dele e ele queria fazer isso. Então, ele o entrega. E os judeus o matam por mãos iníquas. Eu uso os romanos, né, que eram ímpios. Por isso que está tratando de mãos iníquas. Mas qual a lição? Eu e você aprendemos que Jesus foi entregue pelo propósito e pré-conhecimento de Deus. Eles não o mataram somente porque o desejaram fazer. A crucificação através dos romanos foi projeto de Deus. Maravilha, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais preciosa. A gente pode até resumir tudo isso. Eu e você aprendemos que Jesus foi entregue pelo propósito de Deus. Eu e você aprendemos que Jesus não foi morto pelos judeus através dos romanos somente porque eles desejaram. Eu vou apagar isso aqui. Eu e você aprendemos que Jesus não foi morto pelos judeus através dos romanos. Eu vou trocar a palavra morto pela palavra que está no texto, tá? Jesus não foi crucificado pelos judeus através dos romanos somente porque desejaram. Somente porque desejaram fazer. A crucificação foi projeto de Deus para salvar, eu posso colocar, para salvar os seus. Maravilha, olha só que gostoso. Por isso que o método é maravilhoso. Assim, eu me delicio aqui, pessoal, vendo o que o texto está nos ensinando. Olha, sendo este, Jesus, entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, os judeus o mataram, crucificando
por mãos iníquas. Então eu vou deixar do jeito que estava aqui, tá? Jesus não foi morto pelos judeus, através dos romanos, através dos iníquos, somente porque desejaram fazer. A crucificação foi um projeto de Deus. Eu vou deixar só assim, para não ficar projeto de Deus para salvação, porque não está necessariamente no texto. Está implícito, mas não está. Mas só isso aqui já é maravilhoso. Legal. E só que eu cometi um erro aqui, pessoal. Eu ranquei a verdade daqui. Mas isso é fácil de resolver. Fácil, tá? Vou dar até uma pausa aqui para não gastar o tempo. Pronto, consertado. Tá aí, lição 2, maravilhosa. Vamos para lição 3 agora. Lição 3, verso 24. No 24 ele aparece 2 vezes também, já está aqui, né? Vamos ver se no 25. No 25 ele aparece 4 vezes. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim, aqui é Jesus falando, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Isso é a fala de Jesus. Então, vamos seguir aqui, porque são lições diferentes. Essa aqui vai ser a quarta. O 24, 2 vezes. Então tá, vamos lá. Aqui eu vou trocar, né, por esse aqui. E vou já ajustar algumas coisas aqui para me ajudar. Esse aqui também eu não estou mais deixando maiúsculo. O texto. Ao qual, porém, Deus o ressuscitou. Vou pegar o texto todo, Ctrl C, vou colar aqui. Colo especial para já ficar o formatinho da Bíblia, para mim não ficar perdendo tempo com isso. Jesus foi ressuscitado por Deus. Jesus foi ressuscitado por Deus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse, não preciso deixar maiúsculo mais, que ele fosse retido por ela. Lição maravilhosa chegando, vamos lá. Eu e você aprendemos que Jesus foi ressuscitado por Deus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Eu e você aprendemos que Jesus ressuscitou. Eu e você aprendemos que Jesus ressuscitou mediante a vontade de Deus. Ele rompeu os grilhões da morte. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui, 24. Ele rompeu os grilhões, o Odin, dor do nascimento, dores de parto, angústia intolerável com respeito a calamidades terríveis, a dor da morte, as garras da morte. Ele
rompeu. Deixa eu ver o rompeu, se tem uma. O lió. 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 Luó. Luó. Libertar alguém que está preso. Libertar. Ele se libertou da dor, da morte, das garras, da dor, porque é mais da dor. Mas não é isso, o sentido não é esse, é das garras mesmo. Das garras da morte. Ela não teve poder para o deter. Maravilha. Aqui na verdade tem algumas lições, né? Eu e você aprendemos que Jesus ressuscitou mediante a vontade de Deus. O texto diz: ele foi ressuscitado por Deus. Ele se libertou das garras da morte. Ela não tinha poder para detê-lo. O nosso Jesus é esse, aquele cujo próprio Deus desejava vivo. O nosso Jesus é aquele que Deus trouxe do túmulo. O nosso Jesus é aquele que a morte, que é para nós o ser mais poderoso de todos, uma vez que você foi apanhado por ela, só milagres extraordinários que nós contabilizamos no período de Cristo. Basicamente, eu acredito que existam e tenha existido e ainda existem e ainda acontecem casos de ressurreição muito raros, muito esporádicos e muito pouco cridos. Mas eu acredito que Deus continua agindo, eu creio que Deus continua tendo o mesmo poder para fazer. Mas a morte, quando chega, determina o fim daquele que morreu. Se ninguém interferir de fora e Deus graciosamente não fizer um milagre, ele está paralisado. Cessa todas as oportunidades. A morte não pôde deter o nosso Jesus. É isso que nós aprendemos aqui nessa terceira lição. Maravilhosa. Era a vontade de Deus e ele mesmo triunfou sobre ela. Maravilha. Terceira lição. Vamos para o próximo agora. Verso 25, ele aparece 4 vezes. E agora é a palavra de Jesus, né? Jesus está falando. A palavra de Jesus vai do 25. Deixa eu ver aqui, ó. Do 25, 26, 27, 28, até o 28. Será que a gente não vai ter que deixar agora? Não, mas de repente a gente tem alguma coisa legal em cada um. Mas eu vou fazer, eu vou achar ele aqui. Por isso, se alegrou. Quem se alegrou? Jesus. Se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Louvado seja Deus. Terminou aqui as palavras de Jesus. Então vamos ver se a gente deixa uma lição só para todos os versos, ou eu acho melhor dele, Davi, diante de mim, via sempre o Senhor. Deus estava sempre à direita dele, para que ele não fosse abalado. Se alegrou o meu coração, por isso se alegrou o meu coração e exultou. Além disso também a minha própria casa repousará em esperança, que não deixará a minha alma ver a corrupção. Se eu fizer várias lições de uma fala,
Se eu fizer uma só, vai dar uma lição bem grande, né? Depois a gente pode querer desmembrá-las. Vamos lá. Porque a respeito dele disse. Então, Jesus. Vou pegar o texto inteiro, tá, pessoal? Aqui. Vou copiar aqui. Jesus. Jesus disse por boca de Davi que dele, diante dele estava e ele via sempre o Senhor, porque estava à sua direita, para que ele não fosse abalado. Eu acho que nem que eu tenha que, nem que eu tenha que depois desmembrar na hora de fazer o resumo das lições, eu vou preferir juntar, pessoal. Tá muito chato pensar em cortar uma fala no meio, tá? Então aí aqui a gente vai ficar com o 26. Eu coloquei no lugar errado. Vou colocar aqui, ó. Então, aí agora versos 25 a 28, certo? Então a gente vai juntar todo mundo. Que é a fala de Jesus? Não estou gostando da ideia de porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que minha própria carne repousará em esperança. Por que a minha carne? Porque não vai deixar, Deus não vai deixar. E aí termina o 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Eu poderia deixar o 28 sozinho, né? E dizer que Deus fez isso para ele, né? Apesar que está tudo no mesmo lugar. Vou deixar aqui até o 27. E depois eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui em me preocupar com esse detalhe, né? Eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Então vai ficar o 25 ao 27. 25 a 27. Então, Jesus disse por boca de Davi. Na verdade, eu vou mudar isso aqui, tá? Não tá muito legal, não. Jesus disse
diante dele estava, que diante, Jesus disse que diante dele estava, porque a respeito dele, diante de mim via sempre o Senhor. Davi disse que diante dele via sempre o Senhor, porque estava à sua direita para que ele não fosse abalado. Por isso se alegrava o seu coração e a sua língua exultava. Além disto, também a sua própria carne repousaria em esperança, porque não deixaria a sua alma na morte, nem permitiria que ele, seu santo, visse a corrupção, visse a corrupção, visse a corrupção, santo visse a corrupção. Maravilha. Vamos para a lição. Agora a lição é maior, né? Eu e você aprendemos que Jesus via sempre o Senhor. Eu e você aprendemos que Jesus teve e tem sempre o Senhor ao seu lado. Por isso, ele não foi abalado. E, por isso, também ele se alegrava. Por isso também ele se alegrava. E a sua língua cantava. Por isso ele se alegrava e cantava. Ele sempre esteve convicto de que descansaria. A própria carne repousar em esperança. Ele sempre esteve convicto que descansaria. Ele sempre esteve certo, ele sempre esteve cheio da esperança do seu descanso. Jesus sempre teve certeza disso. Ele sabia que
não deixaria a sua alma na morte, nem permitiria que ele, seu santo, passasse pela podridão da morte. A ideia aqui é o corpo mesmo, né? Podre, apodrecido. Jesus sabia. Então, o que esse texto quer nos falar sobre Jesus e as suas convicções ali naqueles dias, né? Pedro está explicando. Então, nós aprendemos que Jesus sempre teve o Senhor ao seu lado. Por isso, ele não foi abalado. E por isso também, ele se alegrava e cantava. Ele sempre esteve cheio de esperança, da esperança do seu descanso. Ele sabia que Deus não deixaria a sua alma na morte, nem permitiria nem permitiria que seu santo passasse pela podridão da morte. Aí aqui eu tenho que fazer um adendo. E nós sabemos que temos em Jesus Deus sempre ao nosso lado. Por isso, não devemos nos abalar. Por isso, também devemos nos alegrar e cantar. Podemos viver cheios. Não devemos. Podemos e devemos ser cheios da esperança do nosso descanso. Pois Deus não deixará a nossa alma na morte eterna. Eu não vou dizer que em Jesus a gente não vai experimentar a morte física, mas o resto eu posso pegar. Eu e você aprendemos que Jesus teve e tem sempre ao seu lado. Eu vou apagar isso aqui agora. Que Jesus teve sempre o Senhor ao seu lado. Por isso, ele não foi abalado e por isso também ele se alegrava e cantava. Ele sempre esteve cheio da esperança do descanso. Ele sabia que Deus não deixaria sua alma na morte, nem permitiria que ele, seu santo, passasse pela podridão da morte. E nós sabemos que temos em Jesus, porque nós temos Jesus, então, em Jesus, Deus sempre ao nosso lado. Por isso, não devemos nos abalar. Por isso também, devemos nos alegrar e cantar. Por isso também, podemos e devemos ser cheios da esperança do nosso descanso eterno. Pois Deus não deixará a nossa alma na morte eterna. Não haverá separação entre nós e Deus eternamente. Deus não vai deixar isso por causa de Jesus. Em Jesus eu me apego às mesmas esperanças. Em Jesus eu me grudo às mesmas esperanças. Tendo Jesus comigo, o que o texto está dizendo do próprio Jesus, vale para mim. Porque em Cristo eu tenho eterna segurança. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Muito bem.
terminamos aí a quarta lição. Eu já vi que a gente vai desmembrar, né? Eu não queria isso, mas a gente vai ter que desmembrar essa lição em mais de uma. E aqui nós vamos para a quinta lição. Eu e você aprendemos que, vou pegar o texto, copiar, trazer para cá, no formatinho texto Bíblia. Vou pegar isso aqui também. E já vou dar aquela ajustadinha, né? Isso aqui eu posso apagar. Jesus conheceu os caminhos da vida, pois Deus o fez conhecer. Ele o encheu ele o ele o encherá de alegria na sua presença. Terminamos, porque já dali para baixo é outro assunto. Então vamos lá. Eu e você aprendemos que Jesus conhece os caminhos da vida, pois Deus o fez conhecer. Deus Jesus, né? Vive em completa alegria. Pois vive na presença do Pai. E aqui de novo eu preciso daquela aplicaçãozinha já, né? Em Jesus podemos conhecer a verdade, ou os caminhos, ou o caminho, pois Deus nos abre o coração. Nós, nele, poderemos viver em completa alegria na presença do Pai. Glória a Deus, que coisa preciosa. Veja bem, o texto está falando isso de Jesus, mas o que Jesus é para nós, o que Jesus fez por nós, é isso que ele fez por nós. Em Jesus, nós conhecemos a verdade que liberta, nós conhecemos em Jesus por causa dele. Se nós queremos conhecer o caminho é Jesus. E quem nos faz conhecer esse caminho é o próprio Deus. É Deus quem abre. Você quer ver o negócio? Paulo chega em Filipos. E Paulo está procurando um lugar para adorar. Paulo está procurando uma igreja. E aí ele passa na beira de um rio, tem lá umas mulheres que temiam a Deus, que adoravam, estavam ali orando e falando com Deus. Paulo e Silas chegam, eles pregam o evangelho. E aí o texto é claro em dizer, e Deus lhe abriu o coração de Lídia para entender as verdades da palavra de Deus, e ela foi salva. É em Jesus que nós podemos conhecer os caminhos da vida, e Deus abre o coração daqueles que o buscam. Deus abre o coração daqueles que o temem, para que eles entendam o evangelho. A partir do advento de Cristo,
Ninguém entra no céu a não ser por Jesus. Existem pessoas boas, existem pessoas fazendo ações maravilhosas, existem pessoas que acreditam muito em Deus, mas ainda não encontraram a porta que pode lhe abrir as janelas do céu. Nesse caso, vale a pena um outro exemplo, o exemplo de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus, ele orava 3 vezes por dia, mais do que a maioria dos pastores no dia de hoje. Só que aquele homem não conhecia Jesus. Então Pedro rompe com os grilhões da acepção, da discriminação e diz: Pedro, vá lá pregar para aquele homem, porque aquele homem me ama e eu preciso, e eu quero salvá-lo. Mas ele precisa de Jesus. E aí Pedro vai, aquele homem tem uma visão, manda chamar, Pedro aceita o desafio, Pedro vai, Pedro prega o evangelho e os corações deles são abertos por Deus e eles são salvos, ele e toda a sua casa. Que preciosidade nós temos aqui. Maravilha. A gente então pode seguir, né, para a 7ª lição, aliás, 6ª, né? 6ª lição. 6ª lição. O personagem ainda é Jesus. Veja que Jesus apareceu 30 e tantas vezes, então não tem jeito, a gente tem que trabalhar com de quem o texto fala, primeira coisa. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se o verso 29 ele aparece. Pessoal, do 25, 26, 27, 28... Aí no 29 não tem, ele já vai pular para o 31. Então o que eu faço? Eu vou apagar tudo, já vou lá para o 31. Vou colar aqui o Jesus, já vou colar ele aqui também, porque já está pertinho, né? Se não tiver, se eu tiver que colar, não tem problema, se eu tiver que apagar, não tem problema. Já vou ajustar isso aqui também. Aqui. Eu vou fazer isso só depois. Vou vir aqui então para a 6ª lição. Maravilha? 6ª lição, verso 31, vamos procurar ele. Vendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição. Prevendo isto, o que eu preciso saber? Não sei. É Cristo. Vou pegar daqui para cá. Ctrl C. Vou vir aqui para colar. Vou colar especial. Pronto. Jesus era o Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo, isso aqui eu posso deixar normal, experimentou a corrupção. Deixa eu ver se já se emenda. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Não, aqui é outra lição, tá? Aqui é a 7ª. Beleza, então aqui eu já fiz. Vou pegar, vou puxar para cá. 6ª lição. Eu e você aprendemos que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Ele não ficou morto, nem seu corpo apodreceu. Eu estou pensando aqui mais nesse sentido, né? Você pode pensar na corrupção do pecado, mas tudo me leva a crer que corrupção aqui tem mais a ver com o ser sepultado e o corpo ser desintegrado ali, né? Então vamos ver aqui.
Aliás, eu já trouxe, né? Eu e você aprendemos que Jesus é o nosso Cristo, o Messias de Deus que nos salva. Para tal, ele posso colocar, morreu, para tal ele ressuscitou e não foi corrompido pela morte ou pelo pecado, enfim. Vou ficar só com isso mesmo. Eu e você aprendemos que Jesus é o nosso Cristo, o Messias de Deus que nos salva. Para tal, ele ressuscitou e não foi corrompido pela morte. Então é essa a lição preciosa que o verso 31 quer dizer para nós, quer nos ensinar. Vamos então agora para o 32. Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvistes. Vou emendar porque aqui não tem nem como. Está falando de Jesus no 33, mas ele não aparece. Então vai ficar aqui. Vamos pegar o texto até o A, copiar, substituir aqui, colar especial. Beleza, eu posso apagar isso aqui. E aqui eu tenho que colocar versos 32 e 33. Será que ficou mais algum para trás aqui, pessoal? Aqui, né? Não, aqui é 28 só. E aqui já está corrigido. Beleza. Então, Jesus foi ressuscitado por Deus. Jesus foi ressuscitado por Deus. Do que todos eles eram testemunhas. Ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Maravilha. Vamos jogar para cá e vamos ver o que nós aprendemos. Eu e você aprendemos que Jesus foi ressuscitado por Deus, a gente até disse isso. Do que nós somos testemunhas. Eu não sou testemunha porque eu estava lá, eu sou testemunha porque o impacto da ressurreição rompeu milhares de anos e me alcançou ainda menino. Deus invadiu meu coração, Deus penetrou a minha alma e me transformou no que eu sou hoje. E Deus tem feito isso a milhares e milhares de pessoas. Se isso não é prova cabal do testemunho da ressurreição de Jesus, o que mais poderia ser? Ele foi exaltado à destra de Deus. Ele subiu aos céus, está à direita de Deus. Ele recebeu. Ele foi
para o céu, sentou-se no seu trono, ao lado à destra de Deus, como quem comanda a história, e está executando a promessa. E está executando a promessa que recebeu do Pai de derramar sobre os seus o Espírito Santo. E isso começou lá, naquele dia de Pentecostes. Acho que assim ficou bem legal e reproduziu muito bem o que o texto está dizendo. Olha, eu e você aprendemos que Jesus foi ressuscitado por Deus, do que nós somos testemunhas. Ele foi para o céu, sentou-se no seu trono à destra de Deus e executa na história a promessa que recebeu do Pai de derramar sobre os seus o Espírito Santo. E isso começou lá, naquele dia de Pentecostes. O Espírito não parou de ser derramado. Pessoas continuam sendo salvas e elas só são salvas porque o Espírito penetra em seus corações. O apóstolo Paulo bradou isso aos romanos. Quem não tem o Espírito Santo não é dele. Então, para que alguém seja dele, o Espírito já tem que ter rompido o seu coração, já tem que ter transformado o coração dele de alguma maneira que ele começa a pensar. Peraí, Deus é real, Deus existe, e um dia ele se entrega completamente a Jesus Cristo. É isso que os versos 32 e 33 está nos ensinando aqui. Maravilha, louvado seja Deus. E aí vamos caminhar, né? Nós precisamos terminar. Sétima, oitava lição, né? Vamos ver se ele aparece no 31, 32, 34. Tá? 34 ele aparece. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui é Jesus. Disse Deus, disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus ao meu Senhor. Então Deus está chamando Jesus de Deus também, né? De o meu Senhor. Então, disse: assenta-te, aqui é Jesus, à minha direita. Maravilha, deixa eu ver se segue. Segue, tá? Segue, porque até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor. Olha só, Davi não foi aos céus quando morreu, naquele... O que o autor está querendo dizer é que Deus não diria a Davi: assenta-te à minha direita aqui. A direita de Deus é a direita do governo, do universo. Isso não é para Davi. Então isso é para Jesus. Então o texto está falando, Deus está dizendo: o Senhor, Deus disse a Jesus, que é também Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos, aqui também é Jesus, por estrado dos teus pés. Maravilha, isso tem pode até ter tido uma aplicação em Davi, mas a referência é profética, é a Jesus. Então vamos lá, o 35 também, né? Vamos ver.
O 36 aí já é outra lição. Aí já é diferente. Já é a 9 e a última, né? Estamos acabando. Está aqui sétima, Pentecostes. Está aqui a sétima, oitava e nona. Vamos copiar o texto? Primeiro vamos fazer isso aqui, né? Vamos ajustar aqui para Jesus. Isso. Vamos copiar o texto. Só até aqui. Vamos colar ele aqui. Jesus foi profetizado por Davi e viu a seguinte cena. Deus dizendo: onde Deus disse: que viu a seguinte cena. Onde Deus dizia: o Senhor disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Maravilha. Maravilha. Jesus foi profetizado por Davi, que viu a seguinte cena, onde Deus dizia: meu Senhor, onde Deus dizia de Jesus: meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob o estrado dos teus pés. Maravilha. Vamos jogar para cá. Jesus foi profetizado por Davi, que viu a seguinte cena. Então, eu e você aprendemos que Jesus é o ser a quem Deus chama Senhor e o colocou à sua direita, enquanto ele executa todos os inimigos da cruz. Humilhando-os abaixo dos pés de Cristo. Creio que assim está maravilhoso. E reflete bem o que o texto diz. Então eu e você aprendemos que Jesus é o ser a quem Deus chama Senhor e o coloca, a quem chama Senhor e o coloca
à sua direita, enquanto ele humilha os inimigos da cruz, colocando-os abaixo dos pés de Cristo. Glória a Deus. Os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, são aquelas pessoas que não creem nele, são aquelas pessoas que zombam, são aquelas pessoas que vivem uma vida dissoluta, uma vida longe dele, uma vida de negação. São os inimigos. Esses estão sendo humilhados por Deus. Eles podem até não pensar isso, mas eles estão sendo humilhados por Deus. Esteja absolutamente certo toda a casa de Israel que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Nossa, Cristo abusa aqui de aparições, né? 5 aparições no 36. Então vamos lá, vamos terminar o verso de Jesus. Vou apagar essa parte. Jesus. Jesus. Aquele que os judeus crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí eu vou colocar o final. Vai ficar bem legal. Estejamos absolutamente certos. Nós e toda a humanidade. Você pode não crer, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, mas essa é a verdade. Jesus, deixa eu ver se dá para me ler, é aquele que os judeus crucificaram. Jesus, vou pôr Jesus, vírgula. Aquele que os judeus crucificaram, Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Ponto. Estejamos absolutamente certos, nós e toda a humanidade. Não tem jeito. É assim e assim. E acabou. Maravilha? Pessoal, vocês ficaram empolgados como eu fiquei? Que coisa maravilhosa. Mas olha só, é assim com praticamente toda a Bíblia, tá? Demora, a gente gasta tempo. Sim, a gente gasta tempo, nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Mas você quer degustar a Bíblia, ruminar, é meditar na palavra e desfrutar. Agora você tem material para dar para os outros, agora você pode oferecer água pura, água limpa para as pessoas. É lógico que não estou abdicando aqui a ideia de que as minhas interpretações são perfeitas, mas a gente está aqui com a palavra na mão. Se você aprender e tiver com a palavra na mão, você tem mais segurança. Ok? Vamos terminar. Já está longa a nossa aula. Deus abençoe a todos e fiquem na gloriosa e doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.